Sara, certamente muitos daqueles que já estão aqui nesta tarde conhecem-me e muitos outros talvez não me conhecem, mas ouviram há uns meses atrás, mais precisamente neste verão, pedir orações por uma jovem chamada Sara de Viana do Castelo, que sou eu. E estou aqui para partilhar convosco algo que Deus fez na minha vida recentemente. E, acima de tudo, eu gostaria que aquilo que eu vou partilhar convosco que possa ser de bênção para a vossa vida, mas que, acima de tudo, seja para glorificar o nome do Senhor. Porque nós temos um Deus grande, um Deus maravilhoso, que faz coisas grandes na nossa vida. E então aquilo que eu quero dizer é que eu passei por uma situação complicada há uns meses atrás, mas indo para o início, tudo começou com um desejo que certamente muitos daqueles que estão aqui que são pais, ou aqueles que ainda não são, mas são jovens casais, gostariam de ter, que é ter um filho, não é? Muita gente tem este desejo, e quando nós casamos é natural que esse seja um dos nossos planos, seja um dos nossos projetos, um dos nossos desejos, dos nossos sonhos. E eu e o meu marido tínhamos este desejo, e há um tempo atrás, há uns meses atrás, em abril, eu descobri que estava grávida. E entretanto o tempo foi passando e as pessoas perguntavam-me: então, tu ainda não tens enjoos? E eu dizia: não, para já não tenho, está tudo bem. E para aquelas mulheres que não têm enjoos, posso dizer que isso é muito bom, não ter enjoos. Mas passando algum tempo eu comecei a ter enjoos, a ter bastantes enjoos. E eu estou a dizer isto porque foi aqui que tudo começou, e esses enjoos acabaram por fazer com que eu ficasse cerca de 3 dias em casa, no quarto, não conseguia sair da cama, porque tudo aquilo que eu comia, tudo aquilo que eu ingeria, fosse sólidos, líquidos, eu vomitava tudo. Eu podia comer qualquer coisa, às vezes uma peça de fruta, uma simples bolacha, eu vomitava. Se eu bebesse água, eu vomitava, e então não conseguia reter absolutamente nada no meu estômago. E então, passando esses 3 dias, como já estava há muito tempo a vomitar, nós começámos a ficar desidratados, e então por essa razão eu tive que ir ao hospital. E quando eu fui ao hospital eu já estava muito debilitada, mas não sabia que iria passar ainda muito mais tempo no hospital nesta situação. Acontece que quando eu estive no hospital e eles deram-me soro, porque eu não podia entretanto comer, não podia beber nada, teria que ficar algum tempo em jejum e apenas com soro. E foi-me dito que eu estava com hiperemese gravídica, e para quem não sabe, hiperemese gravídica é quando uma mulher está com muitos vómitos durante a gravidez, mas de uma forma descontrolada, em que não é um simples enjoo, não é vomitar uma vez, mas é, por exemplo, no meu caso, eu vomitava de manhã à noite praticamente. Houve uma altura até em que eu já estava 4 dias a soro, em jejum, e o meu marido nesse dia estava comigo, e eu estava a vomitar de manhã à noite. Desde que eu acordei, era praticamente de hora em hora, sempre a vomitar, sempre a vomitar. E quando nós não temos mais nada no estômago, não é? É complicado, e enfim, foi muito, muito, muito difícil. E para quem sabe, não é? Todos nós já passámos por algo assim, enjoo, estar a vomitar, e sabemos que não é nada agradável, mas quando estamos numa situação ainda por cima de gravidez, não é? É mais complicado ainda. Entretanto, o tempo foi passando, e claro que para estar numa cama de hospital não é fácil, e quem já esteve internado certamente sabe disso. Não é fácil nós estarmos numa cama de hospital, não é fácil nós termos visitas da nossa família durante algumas horas do dia, depois tem que se ir embora e nós ficamos lá. Não é fácil nós irmos à janela, vermos as outras pessoas na rua a fazerem a sua vida normal e nós estamos ali naquele lugar. Mas eu quero dizer aos irmãos que nos primeiros dias foi muito difícil. Eu chorava muito porque eu pensava e dizia: Senhor, porquê que eu estou aqui? Porquê que isto está a acontecer? Porquê que eu estou nesta situação? Mas eu quero dizer que mesmo numa cama de hospital nós podemos sentir o consolo de Deus na nossa vida. Mesmo estando numa cama de hospital nós podemos sentir que Deus Ele está connosco e que o Senhor está a tomar conta da nossa vida. E no início, quando eu nem fazia ideia que iria estar 3 meses no hospital, que foi o tempo total que eu fiquei, foram 3 meses. No início eu sentia um aperto muito grande e só chorava, e quando iam lá os meus pais, os meus sogros, estava lá o meu marido, os meus cunhados, a minha irmã, e eu chorava muito, eles sabem disso. Mas na parte mais final, quando eu tive cerca de 1 mês internada, 1 mês seguido lá no hospital, foi na altura em que eu senti mais a mão de Deus. Eu pensei: Senhor, se eu tenho que estar aqui, eu vou deixar nas tuas mãos. E no meio deste processo
houve uma altura em que o médico, um obstetra e uma médica também obstetra, vieram à minha beira, vieram ao quarto e disseram assim: olha, Sara, eu não sei se tu tens noção, mas tu estás em sério risco de vida. Porque durante este tempo todo em que eu fiquei internada, eu fui emagrecendo muito, porque como os irmãos podem imaginar, eu não conseguia comer, não é? E então, se nós não conseguimos comer e temos um bebê que também precisa, não é? De ser alimentado e de todas as nossas energias, tudo aquilo que nós temos, não é? Então eu fui abatendo ao ponto de chegar aos 35 quilos. E para quem me conhece sabe que eu sou magra, sempre fui magra, mas naquele momento eu estava extremamente magra mesmo. Cheguei a ir aos 35 quilos. Mas quando o médico disse que eu estava em risco de vida, ele referia-se ao facto de que se eu continuasse naquela situação, apesar de que com o bebê as coisas pareciam sempre estar bem, eu ia fazendo ecografias regularmente e o bebê parecia sempre estar bem, era uma menina, era uma bebê, as coisas pareciam sempre estar bem, mas apesar de tudo eu fisicamente não estava bem e os médicos estavam a realçar isso e a dizer: tu estás em risco de vida, porque se tu não te alimentas, tu não vais conseguir e os teus órgãos provavelmente podem entrar em falência e tu não vais sobreviver. Mas nós deixamos sempre tudo nas mãos de Deus e continuamos a acreditar, eu e o meu marido, que Deus poderia fazer algo. E os médicos começaram a achar estranho porque que eu estava ali há tanto tempo e as coisas não melhoravam. Eu fui para casa 2 vezes, entretanto voltava porque continuava a vomitar e mesmo com os medicamentos mais altos que eles me poderiam dar, com as doses mais elevadas, eu não conseguia deixar de passar por aquela situação, não conseguia melhorar. E os médicos não percebiam porquê e diziam: nós não percebemos porque. Eles diziam que não sabiam o motivo. Eles diziam: há mulheres que vêm para aqui em situações semelhantes, com muitos vómitos e situações assim, mas passando algum tempo vão para casa, ficam bem, tudo se resolve e nós não conseguimos perceber porque que a Sara não está a resultar, nós não percebemos o porquê. Até que uma altura numa ecografia, algo na minha placenta parecia não estar bem. E a médica disse: Sara, nós vamos ter que fazer uma amniocentese, vamos ter que fazer uma biópsia porque algo na placenta não está bem e nós estamos a suspeitar que seja uma gravidez molar. E uma gravidez molar é quando há um problema, digamos, na parte genética do bebê, na parte da fecundação, e por causa disso a placenta torna-se um tumor. E então eles estavam com essa suspeita e eu tive que fazer os exames. Quando vieram os exames, confirmou-se que eu tinha uma gravidez molar. E esta situação é uma situação rara, acontece em uma em cada 1000 mulheres, acontece uma em cada 1000 e era uma situação rara, mas eu estava a passar por aquela situação e agora teria de enfrentar aquela situação. E quando a médica entrou no quarto, os médicos entraram no quarto, vinham com a notícia, e o meu marido, estávamos ali preparados para falar com eles, e então é aí que surge, não é, digamos, a bomba na nossa vida. Quando a médica diz: está confirmado, Sara, é uma gravidez molar, significa que o vosso bebê não tem 46 cromossomas, pares de cromossomas, mas tem 69. Ou seja, geneticamente é impossível, não é? Ter um bebê assim, é impossível que esse bebê nasça. E, como podem imaginar, receber uma notícia destas é tirarem-nos o chão debaixo de nós. É pensarmos: e agora, o que é que eu vou fazer? Porque os médicos disseram que não havia possibilidade nenhuma daquele bebê nascer. Eles disseram: não é uma questão de ser um bebê que nasça com alguma má formação, não. Apenas é questão de ele não tem a oportunidade de nascer, não há possibilidade deste bebê nascer. E eles disseram: por isso vocês têm que tomar uma decisão, porque esta gravidez não pode continuar e vocês vão ter que interromper a gravidez, mas contudo a decisão é vossa. E quando a médica saiu, eu e meu marido chorámos muito, sofremos muito, chorámos e dissemos: Deus, e agora? Isto está nas tuas mãos, a nossa vida está nas tuas mãos, esta gravidez, esta situação está nas tuas mãos, faz a tua vontade. E nós tínhamos tomado uma decisão, tínhamos poucos dias, creio eu, poucas horas para dar uma resposta. E quando a médica quis saber a resposta, nós dissemos: nós vamos continuar com a gravidez. E eu sei que perante tudo aquilo, os riscos que eu corria, e eu vou dizer aos irmãos que os riscos que eu corria era de ter um cancro, porque o tumor em si poderia se tornar um cancro. Quanto mais avançasse a gravidez, mais eu teria esse risco.
A qualquer momento eu poderia ter uma hemorragia abundante e ficar em risco, não é? Se eles não conseguissem tratar do problema a tempo, eu poderia morrer. Esses eram os riscos, e quando nós dissemos à médica que nós iríamos continuar, ela disse: vocês estão cientes dos riscos que estão a correr? E eu disse: sim, eu estou ciente, mas nós acreditamos que temos um Deus grande, e se Ele quiser, Ele pode fazer um milagre na nossa vida. E nós não tínhamos quaisquer dúvidas, e é claro que não é fácil. Se os irmãos perguntarem: mas tu não tiveste medo? Tive muito, muito, muito medo. Tive muito medo, porque nós sabemos que nós, quando somos humanos, temos medo, não é? E temos receios de certas coisas que podem nos acontecer, e quando isso é uma realidade, quando alguém nos apresenta e diz: tens este risco, tens este risco, tens este risco, risco de vida, não é? Isso amedronta-nos. Mas acima de tudo está o nosso Deus, acima de todas as coisas está o nosso Deus. E então eu pensei: se nós estamos toda a vida a ouvir dizer que Deus faz coisas grandes, que Deus faz coisas tremendas na nossa vida, se nós nos colocarmos nas suas mãos, Ele faz coisas tão grandes na nossa vida, e agora eu iria tomar essa decisão por mim? Eu e o meu marido, nós dissemos: não. Se Deus está a tomar conta da nossa vida, se nós dizemos que nós estamos nas suas mãos, então é Ele que vai tomar a decisão, não somos nós. E nós ouvimos muita gente dizia, não é? Vai correr tudo bem. E nós pensámos: sim, Deus é grande, Deus pode fazer. E nós acreditávamos, porque caso contrário nós não teríamos avançado. Mas quando nós estamos numa situação assim, não é? Nós temos que pensar na realidade, e a realidade é que Deus faz a sua vontade. E é isso que eu quero frisar, é que apesar de nós confiarmos e sabermos, não termos dúvida nenhuma que Deus poderia fazer, com que aquilo desaparecesse, com que a bebê não tivesse aquele problema, com que tudo mudasse de uma hora para outra, mas acima de tudo, nós queríamos que Deus fizesse a sua vontade, mesmo que a sua vontade fosse levar a nossa bebê. Passando algum tempo eu fui para casa, nós tomámos a decisão de continuar, eu fui para casa, estava muito debilitada, estava com medicamentos e essas coisas, mas depois, uma altura, numa noite de madrugada, eu tive uma hemorragia bastante grande, e estava na casa dos meus pais, acordei o meu marido e acordámos os meus pais, tivemos que chamar a ambulância, e eu tive de ir de emergência para o hospital porque estava com uma hemorragia muito grande. E lá no hospital o médico começou a analisar e ele disse: isto é um início de abortamento, porque tu já estás a perder sangue e eu estava a começar a perder coágulos. E ele disse: isto é um início de abortamento. E aquilo tinha sido num domingo de madrugada, e naquele momento eles não tinham nada, digamos, preparado para claro que eles fazem sempre, não é, de forma a que seja tudo rápido, mas digamos não tinham nada preparado para caso eu tivesse um problema maior. Entretanto, a hemorragia parou e eu fiquei internada durante aquele tempo, até segunda-feira, e falando comigo a médica, fizemos outra ecografia, e a médica disse que a bebê já estava a começar a apresentar dificuldades. E que estava numa fase em que estava a morrer. E é algo muito difícil nós sabermos, né, que o bebê que está dentro de nós está em dificuldade, que está a morrer. Mas nós dissemos: Senhor, faz a tua vontade. E quando a médica disse isto, nós dissemos: nós vamos ter que tomar uma decisão, porque agora nós não podemos fazer mais nada. E a médica disse: vocês já fizeram tudo, não podem fazer mais nada. Mas nós queríamos que Deus nos desse uma resposta, que Deus fizesse algo naquela situação. E nós pensámos: Senhor, se for da tua vontade levar a bebê, então que não seja pela nossa decisão, que não tenhamos de ser nós, apesar de que nós podíamos tomar essa decisão, mas Senhor, que não tenhamos de ser nós a dizer para eles fazerem interrupção. Nós queríamos que fosse Deus. E durante o processo em que eles iam nos fazer interrupção, porque nós depois dissemos para avançar, a médica disse: olha, Sara, tu estás com uma anemia, estás com muita falta de ferro, e nós não podemos fazer isso sem que tu tenhas o nível de ferro pelo menos regularizado. E entretanto eu estive durante a segunda-feira a receber o ferro, e para que pudesse ficar melhor e estar em condições de fazer a interrupção. E durante esse tempo, que foi um dia, foi durante a segunda-feira, sem nós nos apercebemos, o coração da bebê parou. E no dia seguinte, na terça-feira de manhã, a médica fez a ecografia
e disse, eu não sei se vos vou dar uma boa ou uma má notícia, mas o coração da menina já não bate. E então ela disse, neste momento, Sara, vocês não podem fazer mais nada porque a natureza já se encarregou disso, mas agora vamos tratar da sua saúde. Só que, de qualquer das formas, eu ainda tinha a bebê, não é? Na minha barriga, tinha a placenta e teriam de tirar, e isso seria feito por parto, se fosse possível, parto normal. Apesar da bebê já não estar com vida, mas seria por parto normal. E eles iriam provocar isso com os medicamentos. E seriam administrados 5 medicamentos. Entretanto, logo no primeiro, eu comecei a ter dores muito fortes, comecei a ter uma hemorragia muito, muito, muito grande. E as coisas começaram-se a descontrolar, porque eles sabiam que a qualquer momento eu poderia ter uma hemorragia muito grande e as coisas descontrolarem-se, mas é algo que pode acontecer, pode não acontecer, mas as coisas começaram a correr um bocadinho mal. E os médicos houve um médico que me analisou e a enfermeira disse, ela está a perder muito sangue, ela está a perder muito sangue, e nós ainda só lhe demos um comprimido e ela está a perder muito sangue. E o médico disse, vamos levá-la imediatamente para o bloco de partos. Quando me levaram para o bloco de partos, ali foi um sofrimento horrível, eu tive muitas dores, sofri muito. Mas não estavam a conseguir, o parto não estava a ser feito e eu estava a perder muito sangue, ao mesmo tempo estavam-me a dar medicação para eu não ter dores, estavam-me a fazer transfusões de sangue ao mesmo tempo, estava a ser muito complicado, eles estavam-me a deixar ir ao limite, porque um dos riscos que eu corria era que eles me tirassem o útero. E ao tirar o útero significa que eu nunca mais poderia ter filhos. E a médica tinha-me dito que se eu continuasse com aquela gravidez, era um dos riscos que eu corria. Era de ter uma hemorragia muito abundante, era de ficar sem o útero. E para uma mulher, todas aquelas mulheres que estão aqui sabem que isto não é algo que nenhuma mulher queira ouvir. Não é que nos possam tirar o útero, que isso seja uma possibilidade, uma realidade na nossa vida. Mas naquele momento, como as coisas estavam a correr mal, eles estavam a deixar ir ao limite. E eu levei 3 transfusões de sangue e houve uma altura em que eu já estava tão debilitada, eu já não tinha forças e o médico disse, Sara, vamos ter que ir para o bloco operatório e vamos ter que te tirar o útero. Entretanto, disseram também isto ao meu marido e nós ficámos de rastos e pensámos, Senhor, nós chegamos até aqui, passei tanto sofrimento, houveram tantas coisas difíceis durante todo este percurso, eu estou a abreviar um pouco, mas houveram tantas coisas, tanto sofrimento, tanta dor, para agora perdermos a bebê e agora vou perder o meu útero, vou ficar impossibilitada a ter mais filhos. E nós pensámos, pronto, chegámos até este ponto, não há volta a dar. Se eles dizem que vão para o bloco operatório, não há volta a dar. Eu fui para o bloco operatório e nessa altura o meu marido, ele enviou uma mensagem, creio que ao pastor Paulo, que é o nosso pastor, ou a irmã Belinha, e nesse momento as mensagens começaram a ser distribuídas por várias pessoas e muita gente começou a orar. Eu sei que muita gente já tinha orado nos meses anteriores, mas naquele momento em que eu estava a ser operada, muita gente começou a orar, em muitas partes começaram a orar e a interceder e a pedir ao Senhor, mesmo não sabendo o que era, mas sabendo somente que era para orarem por mim naquela situação. E quando eu estava no bloco operatório, quando nós somos operados, nós estamos nas mãos dos médicos e quando nós estamos anestesiados, nós não podemos fazer nada, nós estamos ali. Mas acima de tudo, antes de nós estarmos nas mãos dos médicos, nós estamos nas mãos de Deus. E Deus toma conta de nós e é Deus que pode usar os médicos para abençoar a nossa vida. E sabem, a coisa mais maravilhosa é que quando eu acordei, mesmo sem ainda ter a possibilidade de ver, eu só conseguia ouvir quando acordei da operação. E a coisa mais maravilhosa foi quando eu ouvi uma médica a dizer, Sara, conseguimos poupar o teu útero. E eu pensei, Senhor, Tu és maravilhoso. O nosso Deus, Ele é tremendo. O nosso Deus, Ele é tão grande, porque os irmãos não imaginam, apesar da perda que eu tive, o Senhor deu-me uma benção tão grande, tão grande, tão grande, que eu jamais poderia ficar frustrada, poderia ficar triste, poderia ficar zangada por aquilo que tinha acontecido, apesar da dor, que era muita, apesar do sofrimento, apesar da tristeza, mas Deus nunca nos deixa de mãos vazias. Sabem, há pouco nós estávamos a cantar, prova e vê que o Senhor é bom. Ele nunca vai te desiludir. E é isso mesmo que eu experimentei na minha vida. É que o Senhor, Ele é bom, Ele é maravilhoso e Ele não me desiludiu. Mesmo quando eu e meu marido pensamos, agora não há mais nada que possa acontecer de bom, porque se eu vou ficar sem o outro, não é? Nada poderia ser de bom.
Mas ainda assim, Deus abençoou-me e eu continuei. E quando eles me disseram que que tinham poupado o meu útero, realmente, irmãos, nós só podemos glorificar o nome do nosso Deus, porque eu creio que aquilo que Ele fez na minha vida, Ele faz também na vida de cada um de vocês. E Deus, Ele nunca nos desilude, Ele nunca nos deixa de mãos vazias. E eu creio que mesmo quando nós estamos na nossa tristeza, o Senhor, Ele está connosco. Mesmo que nós estejamos numa cama de hospital, mesmo que nós estejamos no nosso quarto a chorar, nós podemos que, se entretanto a hormona não fosse baixando, eu teria que fazer quimioterapia e poderia haver algum problema. Mas sabem, eu queria dizer que há 3 meses atrás, há dois meses atrás, eu estava com a hormona em 900 mil, algo que era muito, muito, muito alto e era muito mau. E neste momento eu estou com 53. E significa que quando chegar a 0, eu vou estar bem. E eu sei que é Deus que tem tomado conta de mim. E eu quero dizer aos irmãos e àqueles que ainda não conhecem Deus, que provem e que vejam que o Senhor realmente Ele é bom. Que o Senhor, Ele não nos desilude, que o Senhor, Ele não nos desampara, mas que o Senhor, Ele está sempre connosco. E se tu ainda não tens este Deus na tua vida, acredita e podes ver e podes confirmar que Ele vai fazer coisas grandes e maravilhosas na tua vida. E era isto que eu queria deixar convosco e quero mais uma vez agradecer do fundo do coração por todos aqueles que nos apoiaram. Que o Senhor ricamente vos abençoe.